Próxima atração, Cheque Mate. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Cheque Mate, a sua jogada semanal de entrevista produzida por alunos do curso de comunicação. Hoje nós vamos falar e conversar com a atriz Titina Medeiros, né? Olá, Titina. Boa tarde. Muito obrigado já estar aqui no estúdio, na TVU, por ter aceito o nosso convite também. Muito obrigada a vocês. É um prazer para mim participar desse programa, porque é um programa de muita referência, né? Falei, vou participar desse programa, vou ficar para a posteridade, porque muita gente já passou por aqui. E eu acho bacana esse programa, porque além de ser feito pelos alunos do curso, um curso que eu fiz também, né? Eu sou formada em jornalismo pela UFRN, é um canal de entrevistas onde você pode aprofundar, ter mais calma, e, enfim. Muito obrigada mesmo, uma honra. Seja bem-vinda. E para entrevistá-la também, nós contamos com alguns alunos do curso de jornalismo. São eles: Norton Rafael e Bianca Pessoa, Brenda Albuquerque e Jefferson Gomes, Júlia Medeiros e Andréa Luiza, Amanda Guellen e Jéssica Petrovina. E para continuar, né, na verdade, iniciar a nossa entrevista, os telespectadores e todos nós vamos agora acompanhar um pouco da sua trajetória, da sua vida feita por um VT. Vamos lá. Mabel Cristina de Medeiros, ou simplesmente Titina Medeiros, é uma atriz potiguar nascida em Currais Novos. Mudou-se muito cedo para Acari e, aos 19 anos, as cortinas vermelhas do teatro se abriram para ela. Na companhia Claus de Shakespeare, ela foi a Rainha Elizabeth. Na televisão, ganhou notoriedade ao interpretar Socorro, papel que lhe rendeu prêmios como atriz revelação. Mas me conte-me ainda, onde é que você vai encontrar essa regoela aqui no Rio de Janeiro? Se só vende lá na quitanda de Dona Jerônimo Sobradinho. E hoje, Titina é a convidada do programa Cheque Mate para responder às perguntas dos alunos, falar sobre sua vida e carreira. Quem vai? Pois é. Desde criança que você tem atuações, né? Fiquei sabendo que você já participou de uma peça na igreja. Como é que foi esse seu início aí no teatro? Não, a Acari é uma loucura, né? A Acari é uma loucura. Não, na minha época de infância, a gente tinha... Tanto na minha rua tinha as novenas, no período de Natal, onde fazia o novenário nas casas. E aí a gente tinha uma vizinha, que é minha madrinha, Maria Benta, que ela Enfim, foi uma madrinha, uma parceira da minha mãe a vida inteira. E ela organizava essas novenas, ela era professora do curso, não, da aula de religião, como que a gente chama, meu Deus? Da disciplina de religião, e era muito católica, porque ela ainda é viva, e aí a gente encenava, Maria, aquela brincadeira toda de encenação que coloca as crianças, e as crianças adoram, mas nessa época eu não pensava em ser atriz, não, nem... Depois, em Acari, também tinha umas gincanas, que eram no Seridó, na minha época, tinha muita gincana de cidade contra cidade. Acari contra Cruzeta, contra Carnaúba, contra Currais Novas. E aí, mais uma vez, a gente encenava. Era um teatro aquilo, né? Porque eram encenações, enfim. Mas não pensava em ser atriz também. Era tudo no lugar da brincadeira. Até porque esse lugar da profissão era muito impossível. Né? Muito jovem e num lugar muito impossível. Você está no certo... Não passa pela cabeça. Simplesmente não passa. Muito distante. Mas aí veio a música. Que eu digo que foi onde eu me iniciei artisticamente, porque lá a música já é mais forte, por causa das filarmônicas e tudo. Tá, deixa mais uma pergunta aqui. Titina, você falou sobre essa questão de como você começou com o teatro e agora com a televisão. Atualmente, você se vê fazendo só uma das coisas? Não. Não, de jeito nenhum. Eu quero fazer mais TV, eu quero fazer teatro, já comecei uma nova montagem e pretendo fazer cinema, sonho com fazer cinema. Eu acho que no Brasil, fora do Brasil, essa coisa é bem... Tipo, na Europa, você vai para o teatro, você é ator de teatro, você é ator de cinema. No Brasil isso não acontece, como aqui tudo é muito meio que misturado, a gente não tem esse preconceito de que você só é ator para uma coisa. A gente é ator que quer fazer tudo e se der, a gente pode fazer tudo. São veículos diferentes, são lugares diferentes e é muito bom para o ator esse desafio do lugar, da mesma profissão num lugar diferente. Eu não quero largar mais, nem nada, assim, a gente vai acrescentando, vai somando, né? Titina, para entender um pouquinho essa sua trajetória, né?
o artista hoje, mas você acha que esse primeiro contato com o teatro, ainda que de maneira incipiente, né, jovem, e depois com a música, ele foi importante? Como é que foi essa sua experiência para a música? Você tocou trombone? Trompete. Trompete. Como é que foi essa experiência? Eu acho que, na verdade, a experiência artística, ela acontece na vida da gente como um todo, quando a gente é criança. Do tipo, a música me levou ao teatro, mas já era uma experiência artística. Já era um lugar guardado dentro de mim que apontava para esse caminho. Quer dizer, estudar música, fiz parte da filarmônica, entender desse mecanismo da soma, não sei, da vivência artística. Do coletivo também. Do coletivo, o aprendizado através do coletivo, da sensibilidade. Você, quando criança, você puder ter a chance de tocar numa filarmônica, mesmo que você seja o terceiro trompete e faça umas notinhas mais simples, mas o seu ouvido já está antenado a todas os naipes de instrumentos, por exemplo, para mim foi muito importante. Porque hoje eu não consigo ouvir uma música como uma pessoa que não passou pela música. Não tem como eu não escutar o arranjo da música. Porque eu fui educada, quando criança, na filarmônica, a escutar. Os trombones vão entrar nessa hora, é a hora dos clarinetes. Agora, sei lá, os flautinhos fazem, sabe? Assim, respeita uma certa ordem, né? Uma certa também... ordem e técnica também, que isso no teatro também tem. Eu acho que foi um caminho, sim. Outra coisa também que o teatro que me chamou para o teatro, que quando eu vim morar em Natal, eu estudava lá com o instrumento da filarmônica. Então, eu tinha o instrumento. Eu só deixei quando eu vim morar aqui. Acontece que eu não tinha dinheiro para comprar um instrumento. Eu até passei na escola de música para fazer o técnico, mas eu me desestimulei, porque eu só tinha direito a pegar o instrumento uma vez na semana, na sexta-feira, coisa que até então eu tinha instrumento todos os dias, apesar do instrumento não ser meu. E isso me desestimulou da música, e foi quando eu conheci, ao mesmo tempo, o teatro. Eu conheci o teatro aos 16 anos, assim, ia a um teatro a primeira vez e assisti uma peça a primeira vez, uma peça profissional. E foi um caminho, assim, quase que natural. Tipo, assistir a primeira vez e dizer, já sei o que eu quero da vida. Foi assim. Ir para casa, lembro de tudo. Ir para o teatro, assistir a peça e a volta para casa já era assim, é isso. Ou algo relacionado a isso. Mas, na verdade, talvez ele já tivesse começado antes, né? No inconsciente. E era um lugar mais barato também, porque eu não tinha que ter o instrumento, só precisava ter o corpo. Eu achava, né? Que não é tão simples assim. Titina, a música influenciou na sua carreira artística e o jornalismo teve alguma influência? Teve o setor 5, muitas discussões, enfim, era muito gostoso. Eu falo isso porque, assim, o nosso lugar de estudante é um lugar muito fértil para a nossa vida, como tudo, de tudo que a gente discute, que traz de casa, e é um ambiente livre, mais livre do que era da escola, o ambiente da universidade. Então, de certa forma, o Epidemídia, que eu fiz parte aqui, na época do curso, que era bem bacana, e, enfim, eu trazia o teatro para dentro desse universo do Epidemídia. E também porque eu uso do jornalismo, da minha formação, para ser assessora de imprensa dos clowns. Quando a gente não tem verba para pagar uma assessoria de imprensa, aí eu assumo a assessoria, já que é a minha formação acadêmica. Ok. Tina, questão da sua família. A sua família aceitou quando você decidiu fazer jornalismo? Achou bacana quando você decidiu ir para o teatro também? Com o jornalismo, tudo maravilhas. Até porque minha irmã é jornalista também e ela abriu esse caminho. Para o teatro, não. Assim, não mais ou menos. Meu pai não gostava, minha mãe nunca disse não, mas também nunca influenciou, não ia assistir peças. Minhas irmãs, essas sim, já chegavam mais junto, já desde os... Enfim, pelo menos não era de ficar... eu não fui filha de mãe de Miss. Não fui Miss. Não tive mãe que vai, minha filha faz teatro, vai ver. Não. Até hoje, não é assim. E eu agradeço. Eu prefiro assim. Porque você trilha um caminho assim, seu. Sabe? Quando é seu, a luta é sua. Eles nem sabem o que você está fazendo e você está fazendo, você está trilhando. E eles... Mas também não são... Meu pai não. Esse sim, não achava interessante mesmo. Não credenciava. Mas hoje não, depois do tempo, né? Já são quase 20 anos de profissão, então, assim, as coisas já deram mais certo. Não só de agora, da TV, não. Já bem de antes também, porque eu sobrevivo da profissão, na verdade, desde o primeiro ano que eu me envolvi com ela. E até fazendo jornalismo, quem me bancava era o teatro. Por isso que eu tomei essa decisão ainda no curso. Eu terminei o curso, mas no meio do curso eu decidi, eu vou só terminar o curso.
eu vou seguir mesmo a carreira de atriz. E enfim, mas hoje está tudo certo. Tá bom. Ok. Titina, você disse que, assim, quando você teve o seu primeiro envolvimento com a arte, ainda criança, era tudo uma coisa muito impossível. Você acredita que hoje em dia tem sido mais fácil para um jovem, quando ele pensa em ser artista ou quando ele pensa em ser ator? Você acha que esse caminho é mais fácil, que existem mais opções, ou que ainda é uma coisa bastante impossível? Olha, eu acho que hoje não é mais impossível. Assim, de cara, isso que eu falo, que naquela época eu achava que era impossível. E eu digo que eu achava que era impossível, não é nem porque eu nem tinha consciência nem da profissionalização, era impossível porque era distante demais. Eu não existia nem referências, a não ser as da televisão. Eu acho que hoje é muito difícil ainda. Assim, para uma pessoa começar na carreira de ator, sobretudo se ele faz a opção de ficar aqui, que é o meu caso, na verdade não é só de ficar aqui não, é difícil em qualquer lugar. É difícil em qualquer lugar. Você tem que querer muito. Há um preço a ser pago. É um preço muito gostoso, porque quando a gente faz o que a gente ama, tá tudo certo. Mas realmente, assim, é muito trabalhoso. Não é só ensaiar uma peça e apresentar. Tem toda a questão da produção, tem toda a questão da sua manutenção. Eu sempre falo que a gente mata um leão por dia. Não existe uma profissão para a gente. Não é isso que eu quero dizer. Não existe um nível de profissionalismo onde a gente espere um emprego. A gente não tem um jornal que a gente vai lá tentar um emprego. Isso não existe na nossa profissão. O que é que existe para a gente? Inventar todos os dias um trabalho. Nós inventamos o nosso próprio trabalho. Nós nos empregamos. Nós somos autônomos. E autônomo de uma coisa que não é uma coisa que se vende assim, de um produto que se vende e que você consome diariamente na sua casa. É um objeto artístico. Então, é difícil, mas não é impossível e é muito bom. Quando a gente gosta, é muito bom. Por exemplo, manter hoje o barracão nos Claus. Nossa, vocês não têm noção do que é manter um espaço daquele. O aluguel de um espaço daquele. Financeiramente é muito difícil. E por isso que a gente não para de trabalhar um dia sequer. Porque você tem que estar inventando. Falar um pouquinho do Klaus, né? Mas antes a gente vai assistir um VT com um companheiro seu. Concedeu uma entrevista para a gente. Vamos conferir. A Companhia de Teatro Potiguar Clowns de Shakespeare enche os palcos de reverência e humor desde 1993. Prestes a completar 21 anos, o coletivo Potiguar também é conhecido por mesclar obras clássicas com toques nordestinos. Por isso, hoje viemos ao barracão da companhia conversar com Dudu Galvão, um dos integrantes do Clowns de Shakespeare. Dudu, como você faria uma breve definição do grupo Clowns de Shakespeare? O grupo, ele tem uma filosofia muito ligada à troca. O nosso repertório ele é todo feito, como você disse no início, são obras clássicas e a gente dá, além de toques nordestinos, outras popularizações, né, através de linguagens de diversas formas, porque o nosso teatro é popular, então é para as pessoas. Dudu Galvão nos contou como é fazer teatro voltado à regionalidade. A gente é uma companhia potiguar, a gente dá muito valor às nossas raízes, a gente tem integrantes, como a própria Titina, do interior do estado, que tem uma cultura popular muito forte. Titina Medeiros mantém-se fiel ao Clowns de Shakespeare, grupo que abriu as cortinas de sua carreira. Sua projeção televisiva foi notável, tanto para o grupo quanto para seu trabalho no teatro. A Titina, ela sempre citou o grupo em lugares, assim, entrevistas, né, na mídia nacional. Com relação ao trabalho, não mudou nada para a gente, mas, sobretudo, lançou-se um farol para essa cidade. Titina, qual a importância para você do Klaus? O Klaus é minha casa. É minha casa artística. É o lugar onde eu vou e me alimento, venho e me alimento. Você se sente segura lá? Me sinto na minha casa, não tenho vontade de ir para outra casa. E como é que esse espaço alternativo, né, do teatro, ele tem ganhado tamanha importância, né, por você, né? Quando a gente fala no Klaus, a gente hoje quase que não consegue dissociar a Titina, a atriz, a Titina que leva esse nome, como o nosso próprio entrevistado disse. Isso é importante para você?
Mas é muito importante para mim, mas não como uma conquista minha. É importante para mim pela conquista do coletivo, né? Ali, literalmente, é uma conquista do coletivo. Inclusive, o grupo tem 21 anos, que agora em novembro está fazendo, e eu estou trabalhando com eles há apenas 10, 11, assim, que eu venho me envolvendo com o grupo. Mas é um trabalho árduo de todos. Todo mundo que está ali sabe do quanto é difícil manter um espaço alternativo, sobretudo agora, por exemplo, que a gente não tem apoio de nada, de nenhuma instituição. Antes a gente tinha a Petrobras, durante 2 anos a gente teve a Petrobras mantendo o nosso espaço, mas o edital só durou 2 anos, era o tempo dele, de natureza dele, então acabou e a gente ficou meio que órfão da Petrobras, mas está tudo certo, porque o coletivo, apesar de tudo, eu digo isso porque manter um coletivo o tempo todo não é um marzinho assim, tudo tranquilo. Não, são cabeças pensando juntos e isso dá uma... E essas lágrimas, por que elas vieram agora? Por Dudu, por eles todos, é minha casa. Eu estou de volta, eu fico emocionada, porque é muito bom poder fazer trabalho na televisão, é um caminho novo que eu estou trilhando, muito gostoso. É uma família que eu estou conquistando também. Mas aqui tem o lugar do caseiro, sabe? Do lugar do trabalho mais, não sei, é um lugar, na verdade, que eu sou mais acostumada. Na verdade, não tem uma relação de valor. Tem uma relação de ser caseiro mesmo, sabe? Caseiro no melhor sentido da palavra do caseiro. É o lugar do afeto, é o lugar do estar simples, é o lugar do estar eu mesma. Porque quando você vai trabalhar numa grande empresa, você está dentro de uma grande empresa. É diferente de você estar na sala da sua casa. O Klaus, Natal, família. O Klaus, Natal, família. Amo Natal. Não posso até um dia chegar a morar fora daqui. Não gostaria. De preferência, eu quero ficar aqui. Até porque, assim, graças a Deus, a gente tem a possibilidade de estar o tempo todo fora. Tanto com o grupo viaja muito o tempo inteiro. Então, a gente consegue se reciclar, consegue ir lá fora. O tempo inteiro o grupo está viajando. E também essas temporadas que a gente passa fora. Então, Natal é sempre o melhor lugar. Né? Ok, Titina. A gente vai fazer um breve intervalo, tá? E você de casa não sai daí, já a gente volta com o segundo bloco do programa Checkmate. A gente continua a entrevistar a Titina Medeiros. Até lá. Voltamos com o segundo bloco e a gente do Checkmate, os alunos, eu continuo a entrevistar a Titina Medeiros. Titina, agora a gente vai falar um pouco de TV, né? Como é que foi essa sua descoberta? Quem foi que convidou, fez o convite, você fez um teste? Como é que foi esse seu ingresso, né, na novela Cheia de Charme? Então, a gente estava estreando o Ricardo III em Curitiba, no Festival de Curitiba, 2010, acho que não, 2011 já, isso, março de 2011. E aí tinha uma produtora de elenco da Globo assistindo, porque a Globo sempre manda produtores de elenco para os festivais, para dar aquela olhada. E ela não conhecia, não sabíamos da existência dessa pessoa naquele momento. E ela assistiu a nossa apresentação, ela gostou do elenco inteiro. E 15 dias depois, César, meu marido, recebeu uma mensagem pelo Facebook, olha que louco, de um produtor lá dizendo, olha, produtora de elenco, assisti vocês em Curitiba, eu achei você pelo Facebook e a gente queria saber se vocês têm interesse de fazer um cadastro aqui na Globo. Para isso, aí ele perguntou, que cadastro é esse? Porque realmente era uma coisa que a gente nem sabia. Aí ele, não dá para pagar passagem, porque ainda é um cadastro, não tem como pagar passagem para vocês virem aqui fazer o cadastro. Aí a gente falou, então não vamos para o Rio fazer um cadastro, vamos pagar uma passagem para ir fazer um cadastro. Mas aí a gente ficou, se a gente passar no Rio, por acaso, com a apresentação, a gente liga para você e vê se dá certo. Foi o que aconteceu. Isso foi tipo abril, em setembro nós fomos para o Rio, com o Ricardo III também, e aí a gente olhou um para o outro, e aí, será que o cara ainda quer que a gente faça lá o teste? Vamos ligar para ele, vamos. Ligamos para ele, ele falou, não, venham, mandou um texto e a gente foi. Já que estava no Rio, foi lá fazer o teste de cadastro. E aí, assim, eu acho que são coisas muito do destino, sabe? Porque exatamente um mês depois, minha mãe liga para mim e fala assim, Titina, eu sou ruim de atender telefone. Tenho um problema com o telefone.
Aí disse que a moça estava tentando falar comigo e não conseguia falar comigo. E aí minha mãe ligou para mim. Olha, tem uma moça da Globo dizendo, ligou para aqui para casa, porque eles pedem um número tipo da pessoa que você sabe que vai, né? No caso, a mãe. E ela quer falar com você. E se ligar do Rio de Janeiro, você atende esse telefone? Aí eu, tá certo. Aí eu atendi o telefone, realmente era produtora de elenco, dizendo que eu tinha 80% de chance de fazer aquele personagem. Eu só precisava ir para o Rio, conversar com a diretora e fazer um teste de um testezinho lá, já com o texto da personagem. Eu choquei, né? Você tem interesse? Então você não tinha muita pretensão ainda quando deu uma passada por lá com o grupo? Fez o cadastro, mas não tinha. Cara, nenhuma. Cadastro se faz centenas. Era aquela coisa, a gente combinou entre nós. Gente, é fazer e esquecer, né? Era fazer e esquecer mesmo. Não é muita sorte. Às vezes meu marido fala, Tina, você entrou na fechadura, tem a parede, tem uma porta fechada, e tem uma chave, e tem uma fechadura da porta, o buraquinho da fechadura. Você entrou no buraquinho da fechadura, porque eu acho que são coisas muito do destino, assim, sabe? Porque calhou de eu fazer um teste cômico que eu escolhi, ele deu a opção dramática e cômica, eu escolhi a cômica. Aí casou dessa menina fazer um teste cômico, casou da produção de elenco, está procurando uma atriz nordestina que entrava naquele perfil para fazer aquele personagem que ele estava precisando naquela hora. Aí... Destino, né? Foi. Mas aqui, ó. Na sua chegada à televisão, houve encontro com artistas que você tinha como ídolos, como referências? Como foi? Olha, eu nem pensei sobre isso. Agora eu pensei mais. Eu acho que eu tenho uma coisa que eu acho que eu fiz. Minha primeira novela foi Geração Brasil. A primeira, que foi Cheia de Charme, eu não sei nem o que foi aquilo. Não parecia... Foi um furacão tão na minha vida que eu acho que eu só comecei a enxergar o mecanismo. Claro que eu enxerguei no momento, mas realmente era uma força da natureza. Que eu acho que agora que eu assentei. Bom, a gente, quando estreei a novela, eu tinha acabado de realizar talvez o maior sonho da minha vida, que foi apresentar no Festival Santiago a Mil, no Chile. Nós apresentamos 10 apresentações do Ricardo III no Chile. Ou seja, o Chile é um país que eu amo, eu estava numa terra que eu amava, eu digo que é minha segunda pátria. Amo um festival que eu sempre sonhei participar. Tudo isso para dizer que foi tão forte isso na minha vida, tão forte, tão forte, tão forte. 3 dias depois que eu cheguei do festival, eu estava gravando Socorro. Que Socorro não teve tempo de se processar em mim. Eu não tive tempo de ficar ansiosa, eu não tive tempo de... Eu no estilo, às vezes, eu pensava, meu Deus, eu vou gravar uma novela daqui uns dias, eu não sei, nunca gravei novela, não sei, mas eu não... Foi muito importante isso para mim, esse lugar muito forte que o Chile, que a nossa vivência dos Klaus no Chile foi, porque me deixou talvez menos tensa para fazer TV e entrar nesse lugar assim. Eu também pensava assim, eu nunca pensei em fazer TV, então se der errado, deu errado. Nunca mais eu vou pisar lá e pronto. Estou no meu grupo, vou trabalhar no meu teatro. Então, assim, eu acho que eu só tive mesmo essa reação quando eu trabalhei com a Aracy Balabanian, que aí eu acho que foi minha entrada na televisão. Eu falo isso para ela, inclusive, porque até então estava tudo ali. Eu estava muito over, a personagem era toda over, mas eu entendia também que eu nunca tinha feito, que eu ia aprender a dosar, eu não tinha obrigação de já chegar sabendo. Eu me dizia isso. Não se cobrava tanto. Não me cobrava tanto, de verdade. Eu vou aprender, eu nunca fiz, eu vou aprender lá. Se eu nunca fiz, é porque eu não... né? Mas a Aracy, não. Quando eu fui trabalhar com a Aracy, eu não conseguia decorar o texto. Nada, 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 nada. Ela sentava assim, e ela dizia assim, não, vamos com calma. Ela é a coisa mais linda do mundo. Vamos com calma, vamos com calma. Eu não decorava, Gente, era uma coisa assim, não entrou. Eu entrei no estúdio para gravar, sem ter conseguido decorar. Então, assim, eu não aparentava estar nervosa, mas eu estava, porque meu inconsciente não conseguia trabalhar. Foi quando o diretor falou assim, me puxou e falou assim, faz o jogo do espelho com ela. Sabe aquele jogo do teatro, que você levanta a mão, aí você levanta a mão junto. E a Aracy não sabia. Ele foi muito inteligente, porque ele me levou para o lugar físico. Ele estava vendo que eu não estava conseguindo dar conta. Aí eu entrei no jogo com a Aracy fazendo o jogo do espelho. E ela sacou que eu estava fazendo, Então ela ia sentar, aí eu ia junto. Aí ela começou a fazer assim, aí ela se levantou. Aí eu me levantei. Aí ela sentou de novo, aí ela viu que eu estava seguindo ela.
Aí foi quando eu relaxei, porque aí ela entrou no jogo e ela começou a fazer o jogo. Gente, foi lindo. Eu me emociono, eu agradeço muito a Araci, porque assim, eu acho que foi mesmo ela que... Eu já estava fazendo, mas foi ela que disse assim, chegue, sabe? Cacau eu só fui encontrar depois, porque Socorro só chegou na casa de Chayenne quando a novela já estava no caminho. Aí é só alegria, porque encontrar uma parceira daquela, abençoada, generosa, amorosa, que diz, vamos... Uma parceira, né? É. Vamos a mais uma pergunta. Titina, hoje você está do outro lado. Você quem recebe o assédio e não mais você quem faz o assédio. Como é que você vive com isso? O assédio tanto dos fãs quanto da mídia? Olha, eu confesso que eu sou uma pessoa assim... Eu tento lidar bem com isso. Mas eu gosto muito do lugar... No meu lugar cotidiano, eu gosto muito do despercebido... Eu gosto muito de fazer o supermercado, eu gosto muito desse lugar, assim, tranquilo, sabe? Agora, se o fã vem e vem com aquele sorriso, com aquela alegria, pô, você fez um trabalho que você chegou muito íntimo para ele. Então, eu também fico feliz que esse assédio aconteça, porque eu sei que ele é carinhoso, eu sei que ele é verdadeiro, eu sei enfim, que é verdadeiro, que aquele amor está ali pronto para me dar, né? Um reconhecimento. Um reconhecimento. Agora, só falar, voltando àquele assunto, aí com Renata Sorra, eu acho que já foi mais a responsa, porque aí eu acho que eu tinha, sei lá, eu acho que nessa novela eu cheguei para fazer novela. Agora eu já sabia o que era novela, não cheguei tão despreocupada como da primeira vez. E aí estava ali diante de Renata, né? Que, na boa, sempre foi o meu maior ídolo na TV. Engraçado que eu trabalhei com pessoas que eu amava muito, como Cláudia Abreu, que eu também tinha como ídolo, e Renata. E Renata é aquela coisa linda da natureza. Nós vamos falar agora sobre novela, teatro, uma relação novela-teatro, mas para introduzir esse tema, a gente tem alguns atores, né, que vão fazer alguns comentários. Vamos acompanhar. O teatro é uma arte que existe há milhares de anos, enquanto as telenovelas surgiram no século passado, depois da invenção da televisão. A união entre as duas artes ainda divide a opinião de muitos atores. Tem pessoas que vê, sim, com a rejeita, sim. É uma outra visão, não é a mesma coisa de você estar atuando no palco. Tá entendendo? Na câmera, essa coisa da câmera ficar, sabe, é uma novidade. Para os alunos do curso de teatro da FRN, a diferença está na facilidade ao acesso à televisão. Porque o teatro é mais focado para um teatro... É um teatro popular, mas não é voltado para a televisão. As pessoas têm que ir ao teatro e a televisão não. No teatro de palco você tem contato direto com o espectador, né? A quebra da quarta parede. Novela não, é como eu assisti um filme uma vez e falava que não queria ser artista de novela porque do que adianta 300 mil pessoas assistindo, né? Ouvindo ela e lavando a louça, né? As pessoas não param realmente para entender aquilo, né? E o teatro não, o teatro é aquele contato, aquela junção entre o ser ator e o ser espectador. O ator Dudu Galvão, do grupo Cláudio Shakespeare, explica a diferença em atuar nas duas áreas. Dependendo da produção, no próprio teatro a gente já encontra muitas diferenças. Mas se é um teatro naturalista, a gente já tem que reduzir também. Enfim, a gente está muito... No teatro a gente se preocupa muito com essa corporeidade, para que ela comunique, né? Na televisão, a emoção ela precisa ser muito reduzida, porque a própria lente da câmera vai ampliar isso para quem está assistindo em casa. Titina, além da câmera, né? Qual é a diferença da performance do ator em cena de um para o outro? Olha, no começo eu achava que era tudo jogo. Por isso que eu falo que eu acho que a primeira novela não foi novela, porque era, sei lá, não que aquilo não tenha sido bom, mas é porque... Mas realmente agora eu percebo que há uma diferença. O jogo, ele é o ponto de partida sempre, você está sempre em estado de jogo, mas são lugares diferentes. O teatro é realmente a mãe, o pai, a avó, a tia, a bisavó, de tudo que a gente vem a fazer nas artes cênicas. É o lugar do experimento, é o lugar da massa, é o lugar... É um lugar muito realmente sagrado, é um lugar que você tem que voltar para ele.
Eu acho. Eu nasci nele. Então, quando eu vou na TV e volto no teatro, eu digo, meu Deus, esse lugar não se pode perder nunca. E o Eric ali, ele falou, com toda razão, que é o lugar do eu, você. Esse lugar é um lugar do sagrado. Agora, não vamos desmerecer também o lugar da TV. Porque é um lugar do popular, é um lugar que atinge todas as pessoas. E outra, o exercício do ator na TV, eu acho que ele é tão difícil quanto o exercício do ator no teatro. Porque a ginástica, esse corpo que parece que para o teatro tem que estar para fora, no caso da TV tem que estar para dentro. E ele tem que ser com muita verdade. É muito radical, você acha, ter esse discurso de que não, na televisão é menos artístico do que no teatro? Não, tudo depende. Olha, deixa eu te falar, tem teatro muito ruim. E tem televisão muito boa. Tem atuações de teatro péssimas. E tem trabalhos em televisão primorosos. Eu acho que esse preconceito, ele não deve existir. Como tem obras de teatro que são sagradíssimas e tem lixo na televisão. Como tem no cinema. Eu acho que tudo depende do que você for fazer, da qualidade do produto, da qualidade do que ser oferecido. Eu acho que tem coisas boas na televisão, tem coisas boas no teatro e vice-versa. Vamos lá, pergunta. Titina, você falou um pouco sobre o assédio positivo das pessoas que vêm para você com carinho. Mas as pessoas que você chegou a sofrer alguma... enfim, uma coisa ruim por conta desse assédio? Não, ruim não. Eu acho que, na verdade, o que é que acontece? Quando você se expõe muito, no caso, uma televisão, você fica uma pessoa exposta. Você carrega tudo de bom e de ruim que tem nisso. Porque, ao mesmo tempo que tem muita gente lhe desejando tudo de maravilhoso, também tem um monte de gente lhe emanando energias que não são boas. Então, eu acho que a gente tem que, na verdade, não é um lugar fácil, esse lugar da exposição. Não é um lugar fácil porque você tem que estar o tempo inteiro, você está tão exposto, numa medida que você nem dá conta, porque você mesmo em si, no que está aqui no seu corpo, você não se expôs. Foi uma máquina que lhe expôs, foi um objeto que lhe expôs. Eu acho que você tem que começar, é o que eu tento comigo, é sempre fazer o exercício de entrar mais para mim, assim, no sentido de me proteger mais, observar mais o que eu falo, e nesse sentido isso lhe deixa num lugar mais de cautela. Não é toda hora que você vai, né? Porque você vira uma pessoa em exposição demais. Então, nesse sentido, tem o lado que não é tão tranquilo, é mais cauteloso. Você passa a ser uma pessoa mais cautelosa no social. Superexposição, né? Titina, a gente vai para um breve intervalo e você de casa não saia daí, né? Depois do intervalo a gente volta com o terceiro e último bloco do programa Checkmate. Até já! Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Checkmate, né? O programa já está bem rápido, né, Titina? Mas vamos para uma pergunta agora, Norton. Titina, no teatro você pode migrar de diversos atores, se interpretar desde o personagem mais simples até o mais rico. Na TV você até agora fez 2 personagens que se assemelham. Você teme que o seu papel na TV fique por aí? Temo, com certeza. Até porque a TV, ela costuma fazer isso. Por isso que o teatro é o meu lugar. Porque nele é o meu lugar, no sentido assim, de que aqui eu posso experimentar as coisas que... Porque a televisão, assim, eu imagino que a televisão é um lugar de comércio. Então, se aposta no que se deu certo. Eu acho que é por isso que é muito mais difícil arriscar quando se tem muito mais, uma complexidade muito maior enfim, de fatores para se escolher uma coisa como essa. E o que é que acontece? Eu acho que eu quero fazer outros tipos de trabalho na TV, tenho esse desejo mesmo, assim, não escondo isso para ninguém, porque... Algum especial, algum desejo? Não tenho nada específico, um personagem, uma coisa assim, não, mas gostaria de mexer num outro lugar, de ter essa experiência de mexer em outro lugar. E eu acho que o teatro é um lugar que eu posso começar a testar isso. Titina, você faz parte de um grupo independente de teatro. Por outro lado, você também ingressou em uma TV das principais, né? Como é que você vê, então, essa relação? Não seria um lado que é até visto como aos olhos por alguns, ou seja, você precisa fazer contrato, você precisa atender a um fim comercial, e por outro lado você também tem uma justificativa
de um grupo que é a Mage e tenta sobreviver, né? Como é que você vê essa relação entre esses dois trabalhos? Olha, é bem complexo. É porque são vivências tão distintas. A vivência de um grupo de teatro e a vivência numa empresa de televisão, que eu não sei nem... É como se isso fosse tão alheio a mim, entende? Que eu não consigo nem explicar. O que eu sei falar é dos Klaus. Esse lugar eu sei falar. Mas é como se você fosse a Titina e os personagens, duas pessoas? Não. Eu vou te falar assim. Então, eu vou falar por mim. Não há diferença dessas duas coisas em si. Eu vou falar da minha experiência. Para mim, como eu venho fazendo teatro dessa forma mais caseira, independente e... Caseira, não sei se é a palavra... Não sei se essa palavra é boa. Mas, enfim, nesse lugar nosso aqui da luta... e você vai para um veículo como aquele, me dá uma perspectiva como atriz, lá naquele lugar, por exemplo, que pela primeira vez eu passei cartão para ir trabalhar. E isso, no começo eu fiz assim... Te assustou? Assustou, mas por outro lado foi positivo também, porque eu nunca pensei numa perspectiva de ter salário. Assim, eu falo aquela coisa do trabalhador. Eu já sou obreira, eu já sou trabalhadora. O que a gente faz, a gente trabalha muito. Mas passar o cartão me deu uma sensação assim, nossa, eu sou trabalhadora, sabe? Nossa, ó, tem um negócio lá, passa lá, tem contra-cheque. É uma sensação diferente, nem boa nem ruim, é uma experiência. A mim vem como uma experiência. Agora, esses dois lugares, o grupo de teatro e uma empresa imensa de televisão, realmente são dois lugares que não dá para mensurar. A impressão que eu tenho na verdade, é que tudo aquilo que na Globo... Pode falar? O nome da emissora? Tudo aquilo que lá é tão gigantesco, a gente vive isso no mínimo aqui. Eu vejo tudo que tem lá nos Klaus. Tudo. Claro que, por exemplo, a gente cuida do nosso figurino, mas precisa que o figurino seja cuidado. Lá tem alguém cuidando do figurino. Mas você está entendendo? As funções que a gente vê lá, de uma forma, de uma empresa, com uma novela, são 350 funcionários. Pessoas, no mínimo, trabalhando numa novela. Numa novela. Por falar em novela, você fez um papel da Socorro, a gente já falou aqui também, nos próximos VTs. E agora a gente vai para uma enquete para tentar ver, na nossa produção Foi às Ruas, para tentar ver com os telespectadores como é que eles se veem nessa representação dos atores ou dos personagens com a figura do próprio nordestino. Vamos lá, confira. Como a mídia retrata os nordestinos, ainda é bastante carregada de estereótipos que distorcem a realidade. O ponto mais visível é a caracterização dos personagens, com trejeitos e sotaques exagerados. Diante disso, será que os nordestinos se sentem bem representados? Deveria ter uma representação maior, porque eu acho que a discriminação ainda existe muito no Brasil, tanto na mídia quanto em todos os locais. Nas eleições agora que passaram, acho que isso foi um exemplo disso. Então, eu acho que precisa ter uma representação maior para que essa discriminação diminua bastante. Eu acho que a gente é bem interpretado mal, assim, porque nessa cidade, principalmente, a gente vê que tem muita coisa diferente, tem muito pensamento diferente, principalmente a cena artística daqui é muito mal representada. Eu acho que dependendo, né, do programa que você vê, não é uma representação boa. Como geralmente nossa mídia, a maior parte vem da Globo, que é do Rio de Janeiro, tem aquela versão sulista do nordestino. Por exemplo, a gente vê muito contradição, mostra o Nordeste tendo praias, locais muito bonitos, ao mesmo tempo mostra o nordestino como alguém matuto, alguém que não sabe muito da vida. Essa representação, ela passa por um estereótipo que marca o nordestino em todo o país, que é aquele estereótipo que o nordestino ele é um retirante, que vai morar no sul para procurar emprego. E a gente vê nas telenovelas que é sempre um nordestino que é uma empregada doméstica, geralmente é a mulher que está trabalhando nas casas, ou então que é um homem que trabalha como pedreiro, numa profissão que, digamos, não precisa de uma qualificação. Por exemplo, quando as pessoas treinam para perder o sotaque, né? Muita gente vai daqui do Nordeste para o Rio de Janeiro para fazer novela na Globo, e aí as pessoas se sujeitam a treinar um sotaque carioca, assim. E aí você acaba vendo que as pessoas até erram o sotaque, né? Porque o sotaque não é delas, não é verdadeiramente. Eu acho isso ridículo, eu acho que não devia acontecer, ninguém devia se sujeitar a isso, nem se submeter a isso. Titinha, você concorda com essa visão de que realmente o nordestino ele é estereotipado para ele poder
passar na televisão? Olha, eu acho que existe muito isso também, mas eu acho que a nossa própria cultura, que parte do Nordeste, ela tem essa natureza. Se você for ver as obras populares de Ariano Suassuna, elas têm essa característica, ou seja, faz parte também da nossa própria... Eu acho que o que muito se representa é uma coisa que muito a gente se vende. O nosso teatro popular, aquele feito sem nenhuma influência do eixo Rio-São Paulo, aquele popular que a gente vê, ele é carregado de características nordestinas, é ou não é? Aquele próprio nosso, aquele que a gente mesmo faz. E eu acho que a gente não tem que ter vergonha disso. São características. Assim como a televisão também, quando vai falar do gaúcho, bota um gaúcho com a bombacha e caracteriza o gaúcho. Assim como a própria televisão caracteriza o mineiro. Eu acho que tem lugares que isso pode ser pejorativo e tem outros lugares que não. Eu acho que no universo da fantasia, o que a gente não pode ter é preconceito com nada. Agora, falar nisso, eu acho que essa novela que eu acabei de fazer, Geração Brasil, não sei se vocês assistiram ou não, mas uma das protagonistas era nordestina e não era uma personagem nordestina caracterizada como nordestina. Eu acho que a própria televisão talvez tenha começado a perceber Foi uma tentativa, por exemplo, Geração Brasil ter um núcleo inteiro de nordestinos que eram meninos ligados em comunicação, tocavam numa banda e nem por isso eram meninos como Socorro, por exemplo, que já é um personagem mais caracterizado e que a própria Chayenne fazia também. Eu não sei, eu acho que isso pode melhorar, eu acho que a gente tem condições disso melhorar, mas eu acho que pode ser características também, eu acho que a gente não tem que estar se colocando nesse lugar de... Assim como o preto também faz papel de pobre. Eu acho que é uma questão problemática do país, entende? Na novela, quando Thaís foi a primeira protagonista negra, também foi um marco, quer dizer... Vocês entendem? Eu estou colocando isso tudo nesse lugar. A neutralização, essa tentativa de neutralização do sotaque, como é que você vê isso? Agora, isso que ele fala é porque, às vezes, são tantos sotaques no Brasil, porque realmente o próprio sotaque carioca na televisão, ele tenta ser amenizado. Os atores, alguns falam muito carioca, mas se vocês forem ver, eles falam menos carioca mesmo do que os cariocas. Ou seja, até eles lá tentam também neutralizar o próprio sotaque deles. É porque acho que a gente, como são muitos sotaques, a gente vê um sotaque paulista e acha que é carioca. O carioca mesmo, aquele, são poucos os atores que ficam nesse lugar e quando ficam se caracterizam muito. Não sei, eu acho que, na verdade, quando a gente chega lá, a gente vê que essa preocupação é uma preocupação deles também, de amenizar o próprio sotaque deles. Os atores falam, não, é porque eu já melhorei muito meu sotaque. Assim, atores cariocas que... E eles, sabe, assim, eles, na verdade, até ameniza mesmo. Ok. Titina, o nordestino, ele sofre muito preconceito do pessoal do Sul. Você, quando chegou lá no Rio, você sofreu algum tipo de preconceito do pessoal que trabalhava com você dia a dia? Nunca. Em absoluto. Em absoluto, eu acho, inclusive, que no universo artístico, o nordestino, ele é muito bem visto. Muito. Bem absorvido. Ele é bem absorvido? Nossa, é muito admirado. Eu acho que o Brasil, de uma forma... Assim, eu falo isso por um sentimento meu, de quando cheguei no Sudeste para trabalhar. Quando os Klaus, por exemplo, viajam, eu acho que a gente é muito respeitado. Eu estou falando daquele que chega como artista. Eu não estou falando daquele que chega com outro tipo de profissão, porque esse eu não posso falar por eles. Eu posso falar por nós. Isso é uma gama tão grande de artistas nordestinos que o país inteiro reconhece como incríveis, que não tem como, todos falam, nossa, é uma força que vocês têm, uma força da natureza, nossa, chega e faz, assim, até falo, parece que o que faz falta, porque a gente não tem tanta produção, dinheiro, não sei o que, faz com que vocês sejam aguerridos. Então, assim, o que eu recebi dos meus amigos é um lugar de admiração, de verdade. Ao meu ambiente de trabalho é um lugar de muita admiração. Sempre, sempre, sempre. Nunca, 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 nunca. De longe, assim. Pelo contrário, é muita admiração por eu ser nordestina. Poxa, vocês são demais, cara. Vocês, sabe? E eu acho que, de fato, no universo artístico, eu acho que a gente não tem... O artista não tem muito... O Brasil esse como um todo nos né? recebe muito bem, eu acho. Vamos lá, Titina, mais uma pergunta. Titina, você fala muito sobre o incentivo e sobre o teatro independente,
Você considera que o Estado e a cidade, a partir dos editais, têm avançado nesse incentivo à cultura no geral? Olha, a nível municipal, sim. A nível estadual, ainda não. Eu não vi ainda avanços. Não existe uma política de editais a nível estadual. Já até teve, mas não pagaram, então não teve. E acho que a gente está começando tarde. O Brasil já está avançando. Eu digo isso porque a gente circula muito. E o Rio Grande do Norte, nesse sentido, eu acho que é bem lanterna. Pode até que tenham outros, mas a gente é lanterna. Nessa questão dos editais, sabe, da democratização da cultura, do pensar enquanto distribuição e não enquanto eventos. Mas eu acredito sempre, no Rio Grande do Norte, por exemplo, tem a Rede Potiguar de Teatro, que eu acho que tem avançado muito nesse sentido. Então, às vezes, até outros setores falam, porque dá para o teatro, não dá para a música, porque o teatro tem se organizado, tem chegado lá junto com propostas, tem feito seu papel civil de cobrança ou de proposições, que acontece, por exemplo, com a nossa prefeitura, que a prefeitura passa a nos ouvir. No momento que ela passa a nos ouvir, ela passa a acontecer. Porque o que a gente tem a oferecer, o que os governos têm que entender é que nós estamos querendo uma coisa que, na verdade, é para a sociedade, não é para nós. Não é para poder distribuir, é para poder ir para a escola, é para poder ir para o bairro, enfim. Da cultura, da lazer para as pessoas. E se as instituições públicas entendem que nós somos aliados, e não apenas aqueles que ficam cobrando, eu acho que pode ser bem interessante. Eu tenho muita fé. A galera está organizada, está se organizando cada vez mais. Eu acredito que a tendência é melhorar. Ok. Titina, como é ser famosa? Ixi, eu nem sei. Quando a gente faz a pergunta, o que vem? Uma tempestade de ideias? Eu não me sinto uma pessoa famosa. De verdade. Não me sinto mesmo. Mas você não acha que você é? Porque você representa uma classe, você leva o nome do estado, o nome da cidade, de um grupo de teatro. Querendo ou não querendo, é conhecida. Sim, sou conhecida. Eu digo que eu sou popular. É porque famosa vai para um lugar assim que eu nem consigo atingir, sabe como é? Mas as pessoas te param na rua, autógrafo, fotos, selfie, né? Param. Mas eu sei então que isso é por um veículo. Então você é. Eu não sei dizer não. Eu procuro não pensar nisso. Eu vou vivendo. E vivendo a demanda. Porque tem uma hora que isso vai passar, se passar, entendeu? Então, eu acho que assim, eu não posso me sentir uma pessoa famosa, eu sou eu. O resto é consequência de trabalho, depois vai mudar, e a vida é um ciclo, e são ciclos, o ciclo agora é esse, talvez mude para... Enfim, a vida, o futuro, ao universo pertence. Amanda, aqui, uma pergunta. Com relação àquele assunto do sotaque que a gente estava falando, você tem a formação de jornalista, certo? Então, o que a senhora acha da situação dos jornalistas que não têm o sotaque do local da onde eles estão apresentando, ficam controlando assim o sotaque? Como seria essa relação com o jornalismo agora, não falando da... Com o jornalismo, eu acho uma bobagem neutralizar sotaque. Eu acho que você tem que falar bem e ser muito claro, mas eu acho que manter a sua origem da pluralidade. E quando se torna plural, se torna grande, porque aí vão ter são muitas opções. Então seria bonito que a gente aceitasse isso pra gente mesmo, sabe? Eu sempre falo assim, por exemplo, o meu personagem agora, que não é jornalismo, mas é ficção. Ela era uma nordestina que morava no subúrbio e que eu tentava fazer um sotaque carioca, mas claro que sempre derrapava, porque é essa coisa engraçada da galera que vai aqui, enfim, não vou contar casos familiares não, mas enfim, tem gente que vai, passa e volta, e eu queria fazer um pouco dessas pessoas, mas é ficção. Eu acho que a gente podia largar dessa bobagem e falar do jeito que a gente fala. No meu dia a dia, eu não abro mão de falar com o meu sotaque. Nem lá na Globo. O personagem eu tentava. Mas comigo, assim, porque é minha identidade, né? Mas também não critico quem muda. Eu acho que identidades são identidades e se criam. Então, vamos aceitar a pluralidade. Mais uma pergunta.
Titina, como jornalista e também como uma pessoa que é atriz tanto do cenário independente daqui, mas também de uma das maiores emissoras, como é que você enxerga essa questão da democratização da mídia? Porque, assim, você teve acesso a estar nesse local, nessa emissora, mas que outras pessoas ou outros grupos não têm acesso. Como é que você enxerga esse debate? Eu acho que a democracia, ela vem surgindo devagar. Ela existe enquanto lei, mas a gente vai conquistando ela aos poucos, né? E eu acho que dentro da grande mídia, eu acho que a internet vem como esse lugar de fomento a essa, que se a gente pode chamar isso de democracia. A essas possibilidades de você poder dar seu grito através do Twitter. E eu acho que isso é uma tendência dessa diversidade. E me perdi na pergunta, sendo bem honesta. E o que é que eu acho? Então, aí você diz assim, eu trabalhei numa grande emissora, mas eu trabalhei numa grande emissora que é tão grande que eu só trabalhei num segmento, que foi o de entretenimento. Quer dizer, no segmento jornalismo, eu sequer pisei lá e não dentro, inclusive, do entretenimento, é coisa tão gigantesca que eu fico dentro do meu núcleo. Então, minha referência com essa emissora é a minha referência que eu tenho com o meu núcleo de trabalho, que é o núcleo de Denise. Fora esse núcleo, realmente não abraça, é muito gigante a parada. E, realmente, no jornalismo, eu não tenho muito o que falar sobre o jornalismo, nesse caso. E acho que a tendência mundial é que a coisa fique plural e cada vez mais independente. Não sei o que vai dar, porque isso vai ter prós e contras, mas a gente vai se organizando, vai sempre dando um jeito de se organizar e vai dar certo. Titina, mudando quase que totalmente de assunto, né? Você já disse que realmente é famosa, né? Ficou um pouquinho em cima do muro. Ficou um pouquinho em cima do muro, mas quando a gente vê o assédio e o próprio discurso. Como é, né, esse assédio por parte do comércio, né? Da própria emissora, da superexposição? Você já recebeu algum convite de revistas masculinas? Não, gente, eu estou muito longe desse perfil. Esse estereótipo de atriz? Não, eu nem sou atriz para isso. Assim, entendo, vocês entendem. Não, comigo é tudo muito tranquilo. Na verdade, então não teria nenhum preço? Não, longe. Nossa, eu já passei da idade. Eu cheguei velha na TV, menino. Cheguei com 35 anos, 36 anos. Não. Você também teve... E também, deixa eu te falar uma coisa, sendo bem honesta, é meu segundo trabalho ainda na TV. Dentro de uma carreira de televisão, isso é muito recente, eu estou aprendendo na TV ainda. E outra também é que, na verdade, o meu maior assédio fica aqui em Natal. Claro que numa novela, se eu estou indo no Rio, ninguém vai dizer, você está na novela, não sei o que, mas lá é tão diluído tudo, que mas eu, na verdade, sou só mais uma. Você também... Assédio do supermercado, assédio para tirar uma foto, hoje é muito mais essa coisa da selfie, da foto, ou dizer, poxa, falar um comentário sobre o personagem. Enfim, esse assédio de se sentir próximo de você, de chegar no supermercado e bater no seu ombro, e aí, não sei o que, ei, aquele seu marido, hein, mas tu, né, faz um comentário da novela e tudo. Mas é muito tranquilo, é tudo bem tranquilo mesmo. Titina, qual o sonho que você tem, né? Tem teatro, você também atua na publicidade, na televisão, mas qual o sonho, quando a gente faz essa pergunta, da Titina? É porque sonhos não são nenhum, são vários. Eu quero morrer atuando. Posso dizer vários? Pode. Eu quero morrer atuando, quero trabalhar até morrer. É uma profissão generosa que permite isso, basta você ter saúde. Eu queria poder fazer alguma coisa na minha cidade, Acari, do tipo, não sei, não isso para agora, mas mais para o futuro, quando eu tiver mais estrutura. Eu queria muito manter uma relação com Acari, que eu amo. De paixão. Na verdade, eu só nasci em Currais, mas eu sou acariense, porque eu sou acariense. Eu só fiz nascer. Não nada contra Currais, mas é porque meu coração é acariense. Foi muito cedo para lá. E também, assim, um sonho de atriz, assim, fazer um filme com Emir Kusturica. É um sonho. Cinema, não é? E apresentar no Globo Theatre.
Tem alguns, né? Alguns. Esperamos que... Olha, eu realizei um deles, foi apresentar no Santiago Amil, no Chile. Foi um sonho que eu realizei, que nós realizamos mesmo, vocês não têm noção. Titina, infelizmente o nosso tempo está super esgotado, mas agradecemos a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada a vocês, obrigada a todos. Qual câmera que a gente olha? Obrigada a quem está em casa, muito obrigada mesmo, feliz. A gente tem um convite, né, para você telespectador, que vai ser feito pela aluna Amanda Gellen. Acesse o nosso blog, é www.programacheckmate.blogspot.com. Titina, então, muito obrigado, alunos também. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. A gente se vê na próxima sexta-feira com mais um programa Checkmate. Até lá, tchau.